Olá, boa noite a todos. Começando o ano de 2021 com a primeira live, esperando aí o pessoal chegar e ficar à vontade para a gente começar aí a falar sobre os cuidados no pós-operatório da cirurgia bariátrica. Então a gente vai esperar para receber todo mundo aí e aí começar a falar. Tá? Aí a Lu, que eu já vi que entrou, minha querida nutricionista e antiga secretária, Daniele. Estamos aguardando para começar. A gente vai começar mais ou menos daqui a uns 3 minutos. Enquanto isso, vou recebendo o pessoal na sala aqui para a gente começar esse bate-papo. Eu estou com uma lista de perguntas que foram feitas com antecedência e que foram me passadas pela minha equipe, e perguntas que tiverem que ser feitas durante a live, de alguma dúvida que eventualmente tenha surgido, a gente vai anotar para tentar responder ainda hoje. Caso a gente não consiga, a gente responde ainda no decorrer da semana. Aí a minha equipe vai entrar em contato com aqueles que eu não consegui falar, certo? Boa noite aí para Mariana, para Elis Fernanda, para Bárbara, para a Ilha Remondini, para minhas pacientes, as pessoas que já são minhas pacientes e as que vão passar a ser também. Então vamos começar falando sobre o pós-operatório de cirurgia bariátrica, tá? Mais alguns segundos e a gente já começa. Bom, vamos lá. Aí, depois de uma intensa preparação, a gente chega o dia da cirurgia bariátrica. Então, aí 60, 90 dias de preparação, de avaliação com psicólogo, com nutricionista, com endocrinologista, com cardio, exames, endoscopia, tudo. Chegou o dia da cirurgia bariátrica. Bom, a gente fica bastante ansioso, né? É normal essa ansiedade. Chegando ao centro cirúrgico, você vai passar pelo anestesista antes de descer para a sala cirúrgica. A gente conversa no centro cirúrgico também, no pré-operatório, antes de descer para a sala cirúrgica. Eu vou até o quarto onde vocês estão aguardando para descer para a cirurgia. A gente conversa, explico sobre o procedimento, explico sobre a alta. E depois disso, a gente vai vai descer para o centro cirúrgico e então a gente vai realizar a cirurgia. Então, dependendo do procedimento cirúrgico, pode durar de 1h40 a 40 minutos. Claro, tem situações em que a gente acaba demorando um pouco mais, paciente que tem cirurgia prévia, ou os mais obesos, mas em geral em torno de 40 minutos a 50 no sleeve, em torno de 1h, 1h20, 1h40 no bypass. Então, depois da cirurgia, o paciente ainda aguarda um bom tempo na recuperação pós-anestésica e até ficar bem acordado e ter condições de subir para o quarto. Nesse momento costuma ser o momento mais doloroso da cirurgia, e a dor geralmente ela acontece por conta dos gases. A cirurgia ela é feita por videolaparoscopia, e para que a cirurgia seja realizada, a gente introduz gás carbônico na cavidade abdominal, no abdômen. Para ele ficar bem distendido, a gente tem que enxergar o espaço para proceder à cirurgia. E é justamente esse gás que a gente injeta que gera a maior dor no pós-operatório, e gera um desconforto, uma sensação de estufamento por gases. E normalmente esse é o período em que você vai ter mais desconforto mesmo, logo quando sai da anestesia. Entendeu? Então, depois disso, assim que você estiver bastante recuperada, já com a dor sob controle, bem acordada, o anestesista libera você para ir até o quarto. Chegando ao quarto, a enfermeira vai fazer recepção
e vai te acomodar numa cama. Se você tiver um apartamento, um acompanhante vai estar contigo. Eu sempre sugiro que vá com acompanhante porque aumenta o conforto, né? A gente não precisa ficar dependendo sempre da enfermagem para qualquer demanda pessoal que vocês tenham durante a internação. E aí então, 4 horas depois de terminado ou de ter chegado ao quarto, normalmente começa a vir a primeira refeição, conforme a prescrição da gente, de acordo com a orientação do nutricionista. Então, em geral, a gente começa a alimentação no mesmo dia, a não ser que a cirurgia termine muito tarde. Então, a Simone está dizendo aqui que não sentiu dores. De fato, a maior parte das pessoas não sente dor mesmo, é mais um desconforto. Entendeu? Então, começou a receber dieta. Dependendo da cirurgia, é comum a gente ter um pouco de náusea. A gente medica bastante no pós-operatório para que essas náuseas não sejam um impeditivo, para que a gente não tenha realmente não chegue a vomitar, ou que não tenha nada disso. Em geral, a gente usa mais de um remédio para vômito para justamente melhorar o conforto do paciente durante a primeira noite, que é a mais complicada. É comum a gente ter uma certa dificuldade para respirar, porque da mesma maneira como o gás distende a barriga e gera a sensação de desconforto, essa distensão ela também dificulta um pouco o movimento de respiração. Então é relativamente comum a gente ter uma sensação de desconforto no pós-operatório logo imediato, logo que a gente chega no quarto. Enfim, aí vai passar a noite geralmente no hospital. Dia seguinte, pela manhã, segue recebendo a dieta. A gente orienta que é fundamental, logo que o paciente chega ao quarto, e se tiver com acompanhante mais fácil ainda, que ele já procure caminhar, porque essa caminhada que a gente faz no pós-operatório imediato, logo quando chega ao quarto, ela vai ter 2 funções muito importantes. A primeira função é evitar que o paciente evolua com uma complicação que é muito temida, que é muito grave em qualquer cirurgia abdominal e principalmente na cirurgia bariátrica, que é a trombose venosa profunda, que é entupir uma veia da perna, e que esse coágulo que entupiu na veia da perna se desloque e vá para o pulmão. Então é uma preocupação bastante importante. Quando a gente anda logo no pós-operatório imediato, a gente acaba fazendo com que os músculos que ficam no entorno dessa veia movimentem o sangue em direção ao coração, de modo que ela não fique parada e não dê margem a gente formar um coágulo ou um trombo ou algo do tipo, colocando em risco a vida do paciente. É claro que a gente faz toda a profilaxia, a meia que a gente sempre pede para vocês levarem no ato cirúrgico, que a secretária já quando faz a indicação das condutas da operação, ela já indica uma meia de compressão que é própria para evitar essa trombose, mas além da meia também é muito importante essa caminhada, esse andar pela enfermaria ou pelo quarto. Isso é realmente bastante importante. E a outra função da caminhada é porque quanto a gente caminha pelo hospital, caminha pelo quarto, faz essa movimentação, isso ajuda a gente a absorver os gases que ficam ali incomodando logo no primeiro dia de cirurgia. À noite, logo pela manhã, quando você acorda também, já vai continuar a dieta conforme a orientação do nutricionista, conforme a própria nutricionista do hospital vai direcionar. A gente já tem, nos hospitais onde a gente trabalha, já tem um padrão das dietas que a gente costuma utilizar no pós-operatório da bariátrica. Então vai de 50 ml, em torno de 50 ml, e a cada 30 minutos. Entendeu? E a gente vai com calma, procura engolir com calma. É normal ter algum desconforto, alguma dificuldade na ingestão, mas a gente vai devagarinho, tomando a dieta com tranquilidade. Normal ter um pouco de náusea também. E normalmente a gente costuma, nossa equipe, mais de 90% dos pacientes, eles recebem alta no mesmo dia, por volta de 1h da tarde, quando a gente costuma passar para liberar os pacientes. Claro, se eles estiverem se sentindo bem, aí já tem condições de ir para casa e aí começar a recuperação em casa. Chegando em casa, a gente continua com a prevenção do tromboembolismo pulmonar. Então,
nessa prevenção inclui as injeções de Clexane, que a gente prescreve de rotina durante 10 dias, e a gente sempre recomenda que o paciente procure, estando em casa, faça a deambulação, continue caminhando com auxílio, porque é normal, como a gente vai estar com uma dieta bastante restrita no pós-operatório, é bastante comum os pacientes sentirem um pouco de tontura, um pouco de mal-estar. Então, quem estiver acompanhando em casa, especial atenção para estar do lado ali apoiando, para que o paciente faça a caminhada e aí consiga tanto prevenir trombose quanto melhorar a absorção dos gases. Eu estou vendo que tem gente fazendo perguntas sobre a gastroplastia, tá? Então a gente está falando hoje sobre recuperação de pós-operatório, né? E os cuidados que a gente tem que ter em casa. Então, entre as complicações que são mais temidas na gastroplastia, duas fundamentalmente, uma eu já falei, que é a trombose venosa e a embolia pulmonar, que a gente procura prevenir, estimulando a deambulação, utilizando a meia, enfim, e usando o Clexane. Entendeu? Outras complicações comuns são a temida fístula, que eu já vi que foi motivo de muitas perguntas aqui. A fístula, que nada mais é do que o vazamento da costura. Quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, a gente faz um grampeamento do estômago de modo a dividir ele em um tubinho pequeno, no caso da gastroplastia chamada bypass, e um tubinho um pouco maior, mas mais comprido e sem costura com o intestino, que é o que a gente chama de sleeve. Então, tanto em uma quanto outra, a gente grampeia o estômago. E a fístula nada mais é do que uma falha nessa linha de grampo, de modo que o conteúdo ingerido, ou mesmo as secreções que o estômago e o intestino produzem, caiam na barriga, no abdômen, gerando muita dor, entendeu? E geralmente aceleração do coração. O coração fica com uma frequência cardíaca aumentada, em torno de acima de 120 batimentos por minuto. E alguns pacientes têm febre também. Então, essa é uma complicação bastante temida. Hoje ainda está bastante controlada, eu diria que em bastante queda, na verdade, né? Desde que começou a cirurgia bariátrica até hoje. Então, melhora da técnica, o maior treinamento dos cirurgiões, os materiais cirúrgicos utilizados também, eles foram ficando cada vez mais modernos, cada vez mais tecnológicos para isso. Então as linhas de grampos elas evoluíram para 2, agora até 3 linhas de grampo. Então isso diminuiu bastante a incidência de fístula e hoje ela é menor do que 1% dos casos. Mesmo assim, é uma complicação ainda bastante grave, bastante temida e por todos os pacientes que vão para a cirurgia bariátrica. Então, a gente tem que estar bastante atento nos primeiros dias de pós-operatório. Se mudar o padrão, um pouco de dor abdominal no primeiro dia normal, geralmente no segundo, terceiro dia de pós-operatório, a gente costuma evoluir com uma melhora da dor. Não, se eventualmente melhorou e de repente começa a piorar de novo, é um fator para a gente ficar bastante atento e entrar em contato com a equipe médica para que a gente rapidamente intervenha para evitar que a gente tenha complicações maiores, né? O Kaique está perguntando se é possível a liberação no mesmo dia. Kaique, olha, nossa equipe não costuma fazer isso não. A gente prefere que o paciente fique pelo menos as primeiras 24 horas no hospital. Existe uma outra complicação além da fístula, que é bastante importante também, que é o sangramento. Então, o estômago é um órgão que tem muita irrigação de sangue, tanto com 4 artérias que levam sangue para o tubo digestivo, e como a gente vai fazer um grampeamento, esse grampeamento tanto vai seccionar o estômago, como ele também vai gerar um estancamento desse sangue, senão, claro, não seria possível a gente concluir a cirurgia. Mas sempre existe o risco desse sangramento acontecer, tanto para dentro do tubo digestivo, tanto dentro do tubo suturado, como para fora do tubo, para dentro da barriga também. Então, é outra coisa que a gente vai precisar prestar bastante atenção no pós-operatório. Os principais sintomas vão ser a queda de pressão, sensação
de mal-estar, às vezes confusão mental, o paciente pode ficar bastante confuso, e é outra coisa bastante comum de acontecer no pós-operatório. Não é comum de acontecer, na verdade, mas é uma coisa preocupante de acontecer no pós-operatório, e é importante que a equipe médica avalie nessas primeiras 24 horas se essa complicação ela surgiu ou não. Então é por essa razão que a gente evita de liberar o paciente no mesmo dia da internação. Para casa, outras coisas que são importantes, é seguir à risca a questão da dieta, prestar muita, mas muita atenção com relação à quantidade de líquido que está conseguindo ingerir. Então, a gente precisa manter o nível de hidratação, porque se a gente ingere pouco líquido, então, claro, a sensação de fraqueza pode ficar maior, a quantidade de caloria que você vai acabar ingerir vai acabar ficando insuficiente e você pode realmente desidratar, entendeu? Então, caso a gente sempre monitorar a quantidade, procurar saber exatamente a quantidade que o nutricionista prescreveu de acordo com a tua cirurgia. Sleeve é uma coisa, bypass é outra, então a gente tem que estar atento à capacidade que a gente tem de acordo com a cirurgia que a gente realizou e procurar seguir à risca, completamente à risca, a quantidade de líquido a ser ingerido. Um bom parâmetro para a gente saber se a gente está ingerindo a quantidade de líquido adequada é justamente a coloração e a quantidade de urina que você está fazendo. Durante a tua cirurgia, que vai demorar em torno de 1h40 ou 50 minutos, durante esse período o anestesista vai prescrever um soro e você vai tomar esse soro, entendeu? Na veia durante esse processo. E é claro que no pós-operatório, nos primeiros dias, é comum que você elimine um pouco mais de urina do que você ingeriu. Mas à medida que vão passando os dias, se a urina estiver ficando muito concentrada, significa provavelmente que você está ingerindo muito menos líquido do que seria necessário. Então a gente tem que procurar fazer uma forcinha para tomar a quantidade de líquido suficiente para a recuperação pós-operatória. Outra coisa importante, toda cirurgia abdominal realizada por laparoscopia pode eventualmente gerar um pouco de febre por volta do 3º dia de pós-operatório em diante, porque o pulmão, como não expande completamente pela presença dos gases, conforme eu pontuei antes, que foram utilizados na laparoscopia, é comum juntar um pouco de secreção dentro dos alvéolos pulmonares, e isso a gente chama de atelectasia. E a atelectasia, ela realmente pode ser uma fonte de febre até o 3º dia, mas geralmente é febre baixa e melhora espontaneamente. Então, nenhuma preocupação se por volta do 3º dia a gente fizer um pouco de febre. Fora isso, é sempre interessante comunicar à equipe se eventualmente aparecer febre, ou, conforme eu falei anteriormente, se piorar o padrão da dor abdominal, ou se eventualmente o paciente começa a diminuir acentuadamente a urina, mesmo ingerindo a urina da maneira normal, certo? Então, no pós-operatório imediato é mais ou menos por aí. Com relação ao risco de fístula, ele é maior até o 7º dia de pós-operatório, entendeu? Depois do 7º dia de pós-operatório é menos comum. Olha, interromper para mandar um abraço para o Alan, um paciente meu de mais de 15 anos, um grande abraço, meu querido. Eu vi que você entrou na sala agora e deu uma boa noite aí, tá? Cibele, Zenaide, que é minha paciente querida, cuja filha, se Deus quiser, ainda vai trabalhar comigo, a Carol, tá? Sejam bem-vindos à live, tá? Então, conforme eu ia falando com relação à fístula, o período de maior risco para o surgimento da fístula é justamente até o 7º pós-operatório, no bypass e mesmo no sleeve. Embora no sleeve a gente possa ter uma fístula com mais tempo de evolução, mais tardia. Mas em geral, até o 7º dia é o principal risco. Entendeu? Então, normalmente, essa fístula, quando descoberta e tratada precocemente, a gente consegue realmente intervir rapidamente, e ainda assim é uma complicação que demanda um bom tempo de internação, mas a gente
consegue controlar por via endoscópica ou com procedimentos minimamente invasivos. Por exemplo, quando acontece uma fístula, é normal formar uma coleção de pus na barriga decorrente desse vazamento. Então, muitas vezes a gente consegue, por meio de uma punção dessa fístula, drenar a secreção purulenta para fora da cavidade abdominal, e aí antibiótico e o tratamento por endoscopia, e a gente consegue resolver. Mas para isso é fundamental que a gente identifique muito rapidamente a presença dessa complicação. Alguns pacientes vão ter aí depois do 10º, 12º, 13º dia de cirurgia, quando começa com as dietas de consistência maior, podem eventualmente ter alguma dificuldade em entalar com a cirurgia. Isso varia de equipe para equipe, de acordo com o calibre que cada um deixa na costura entre o estômago e o intestino, mas é uma complicação que pode aparecer quando a gente começa a aumentar o nível da dieta, a densidade da dieta, né? Então, é importante a gente atentar para seguir rigorosamente a dieta, se alimentar de maneira tranquila, com bastante calma, sentir o gosto dos alimentos e engolir mais tranquilamente, para que a gente não tenha tanto risco de provocar esses entalos. Normalmente, você consegue resolver o entalo por si só em casa, principalmente quando a dieta ainda é pastosa, mas se eventualmente existe alguma dificuldade com relação a isso, então tem que comunicar a equipe médica e aí se deslocar até o hospital. A gente sempre prefere que vocês, a despeito de eventualmente de ser distante do local onde você vive, quando tiver qualquer complicação em que você não consegue contato com a equipe médica, o mais adequado é você retornar ao hospital onde a cirurgia foi realizada, porque normalmente é onde a gente consegue dar um suporte maior. São hospitais onde se tem experiência em lidar com pacientes que realizam esse tipo de cirurgia, tem estrutura, tem endoscopista preparado para poder lidar com essas complicações, e são hospitais que têm um relacionamento forte com a equipe, que conseguem contato com os médicos da equipe com mais facilidade do que outros locais. Claro, numa situação de urgência você vai para o lugar onde for mais próximo, mas a gente não tem tido. Eu vou aproveitar agora que a gente tem em torno de 20 minutos de live e vou começar a pontuar sobre as perguntas que as pessoas previamente deixaram para a minha equipe antes de começar a live, certo? Então a primeira pergunta aqui, que é bem pertinente ao tema, é bem pertinente à época e a tudo que a gente está vivendo aqui, é se o paciente bariátrico se pode tomar a vacina do Covid. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica emitiu uma nota nessa semana indicando que sim, os pacientes, tanto os obesos que não operaram, como também os pacientes que já operaram e encontram-se em recuperação pós-bariátrica, não tem contraindicação em tomar a vacina, podendo fazer uso da vacina, faça. Qual vacina? A que tiver acesso. Tá? A gente aparentemente no Brasil vai ter acesso apenas a Coronavac por hora, então a gente tem muitos pacientes que são profissionais de saúde e que alguns que lidam na linha de frente também, e aí eu deixo meu abraço a eles e a minha gratidão pelo trabalho, e esses pacientes vão ter acesso à vacina muito brevemente, alguns até já tiveram, e a recomendação da sociedade é que sim, não só podem receber a vacina, como devem receber a vacinação, e não há absolutamente nenhuma contraindicação. Então, tendo acesso à vacina, é fundamental que faça a vacinação. Então, a gente sabe que os pacientes obesos têm uma chance maior de sofrer com as complicações de Covid, principalmente os obesos de classe 2 para cima. Então, grande parte das complicações e óbitos foram maiores nesse grupo com relação ao Covid. Então, quem não operou deve receber a vacina e quem operou também deve receber a vacina. Tendo acesso, vacinem, porque é bastante importante e é só por intermédio da vacina que a gente vai conseguir sair da situação em que a gente se encontra agora. Então, tendo oportunidade, vacine, não há contraindicação. Lembrando que depois da cirurgia bariátrica, em função da perda de peso, provavelmente o paciente em pós-operatório,
e pela perda de peso ele vai ter uma gravidade menor, ele tem uma chance de ter uma gravidade menor na Covid do que um paciente não operado. E já é bem por isso que a sociedade também manteve a indicação da cirurgia, das cirurgias, mesmo em tempos de pandemia. A gente não chegou a parar completamente, a gente reduziu o número de cirurgias, mas a gente não interrompeu, porque foi recomendação da própria Sociedade de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Então, a segunda pergunta que fizeram aqui é se sente muita dor no pós-operatório, e se sim, quanto tempo? Olha, vai parecer meio absurdo, mas aí as pessoas que estão acompanhando a live que já operaram podem comentar isso também. Por incrível que pareça, não é tão comum queixa de dor. Entendeu? A queixa de dor, quando acontece, ela está mais relacionada aos gases que a gente injeta para realizar a cirurgia do que a outras complicações. Então, ou a cirurgia em si, ao corte, ao grampeamento do estômago. Na verdade, o estômago ele não tem sensibilidade para sentir dor quando ele é cortado. Entendeu? Então, o desconforto que existe são dos portais, dos cortes que a gente faz na parede da barriga para poder introduzir o trocado. Entendeu? E ainda assim, ao final de toda a cirurgia da gente, a gente acaba sempre infiltrando com anestésico local, para que o paciente não tenha dor nos cortes. Então isso é um padrão da minha equipe, a gente faz isso com 100% dos pacientes, tanto na cirurgia bariátrica, quanto nas demais cirurgias abdominais, nas colecistectomias, nas retiradas de vesícula, nas cirurgias de refluxo, nas cirurgias de hérnia. Então a gente faz de rotina essa infiltração. Então a dor nos cortes ela não é relevante, e o estômago ele realmente não tem sensibilidade para sentir as dores quando ele é cortado. Então o maior desconforto mesmo ele acontece por conta dos gases pós-operatório. E aí eu vi aqui que o seu Carlos Rigobello pontuou aí, ó, então Luftal e segue a vida. Mais ou menos, seu Carlos, para esse gás ele não está em contato com o Luftal, ele está fora das alças intestinais, está fora da tripa. Entendeu? Então, como ele está fora do intestino, quando eu tomo o Luftal não encontra com ele. Entendeu? Então, o melhor caminho para resolver a dor relacionada aos gases que estão no nosso abdômen no pós-operatório, imediato, logo quando a gente sai da anestesia, é justamente a caminhada. Né? Então, a gente caminhar, a gente ficar em posição sentada, facilita a absorção desses gases. A gente tem uma camada que reveste o abdômen por dentro, que chama peritônio parietal. Então, o que acaba acontecendo quando a gente fica sentado é que a parte que fica embaixo do pulmão do peritônio, ela tem a capacidade maior de absorver os gases do que o restante desse revestimento. Então, quando eu fico na posição sentada ou quando eu caminho, todo o gás que está na barriga, ele sobe em direção à parte de baixo do diafragma. Entendeu? Então isso gera uma absorção melhor, tá? Então é claro que o Luftal ele vai tirar os gases que estão dentro do intestino, e isso, claro, melhora o volume como um todo, mas o segredo mesmo para diminuir a dor, né, nessa situação é mesmo caminhar e ficar na posição, sempre que parar de caminhar, procurar não deitar completamente, ficar com o tronco elevado. Isso não só vai facilitar você absorver os gases abdominais, como também vai gerar um outro efeito, que quando eu fico sentado, as vísceras elas se acomodam mais abaixo, e o diafragma, que é o músculo que fica entre o tórax e o abdômen, tem condição de fazer uma expansão melhor, melhorando a oxigenação também. Então, para a dor de pós-operatório imediato, tem que caminhar. E também vai diminuir a chance da gente fazer trombose, por isso que é muito importante a gente caminhar no pós-operatório. Uma pergunta que fizeram aqui, eu acredito que seja em 3 partes, entendeu? O que sente, o que causa fístula pós-cirúrgica e depois de quanto tempo ainda pode aparecer. Bom, o que sente? Então, vou começar com isso aí. Normalmente você está indo numa evolução tranquila, sem dor no pós-operatório, e de repente surgiu uma dor do nada, de forte intensidade, entre o 2º e o 7º dia de pós-operatório. Então, associado a isso, teu coração acelerou.
Então, quando você vai contar o pulso, ele passou de 120 de frequência cardíaca. Isso é indício que alguma coisa pode ter acontecido de errado. Então, se eu tiver isso, é fístula? Não, calma. Quando você fizer isso, entre em contato com a equipe e a gente rapidamente vai investigar. Pode acontecer de dar dor porque você está com gases, pode acontecer de dar dor, entendeu? Porque por uma questão postural, por uma série de coisas. Mas isso nos chama a atenção para que a gente preste atenção, entendeu? Nesse tipo de sintoma, que a gente entre em contato com a equipe médica, para que a equipe médica indique qual a melhor conduta a ser tomada. Fundamentalmente é prestar atenção na dor e na taquicardia. Falta de ar, diminuição da urina, conforme eu pontuei anteriormente, também são sintomas. Febre imotivada, uma febre alta que pode aparecer no pós-operatório, também é outro indicativo da necessidade de pesquisar. Conforme eu disse anteriormente, febre baixa pode acontecer em qualquer cirurgia abdominal por um fenômeno que a gente chama de atelectasia. Então, não é para ficar desesperado se tiver aí 37,5, 37,8 de febre, ok. Febre alta, sem razão alguma, comunicar a equipe e pesquisar. Tá? Por que acontece a fístula? É uma outra pergunta que foi feita pela mesma pessoa na sequência, né? Que causa de fístula. Então, normalmente a causa de fístula ela pode estar relacionada a falhas técnicas do grampeador. Então, o grampeador é muito seguro, mas ainda perfeito não é. A gente ainda, por segurança, além de fazer o grampeamento, a gente também costura por sobre para aumentar a linha de reforço. Entendeu? Mais algumas vezes o grampeador ele pode falhar durante esse processo de grampeamento e isso pode dar margem à formação dessa fístula. Então, existem questões técnicas para isso acontecer, mas é importante salientar que principalmente no bypass a gente testa logo no pós-operatório todos os pacientes. A gente injeta por uma sonda na boca um líquido chamado azul de metileno e a gente coloca gases no entorno da onde foi feita a costura para poder avaliar se isso aconteceu ou não, para garantir uma segurança maior, que a gente não tenha um problema relacionado a isso. Tem outras coisas que podem gerar fístula no pós-operatório também. Se por alguma razão eu fizer uma aderência precoce da cirurgia e essa aderência dificultar o alimento de passar por uma parte abaixo da onde ele foi costurada, pode aumentar a pressão na parte de cima e isso gerar uma fístula também. É claro que isso é o imponderável, a gente não tem como avaliar uma situação e também é extremamente raro, e ainda mais raro se a cirurgia for feita por videolaparoscopia. Mas é uma possibilidade de uma eventual causa desse tipo de complicação, que é uma complicação bastante temida e realmente a gente tem que estar bem atento, porque em acontecendo uma fístula, uma complicação desse tipo, é fundamental que a gente rapidamente faça o diagnóstico e rapidamente inicie o tratamento para que a gente não tenha complicações ainda mais graves relacionadas a isso. Então, mais ou menos é por aí. Entendeu? Então, quanto tempo no pós-operatório pode aparecer? Então, normalmente ela vai aparecer, não vai aparecer, a gente quer que não apareça, mas quando aparece, o comum é que ela aconteça entre o terceiro e quarto dia e o 7º dia de pós-operatório, no caso do bypass, e mesmo no caso do sleeve, é o período onde é mais comum de acontecer. No sleeve, por esse mecanismo de aumento da pressão na parte de baixo do intestino, também pode acontecer de surgir algum tempo depois, aí até 30 dias, entendeu? Depois de 30 dias é realmente muito incomum, mas até os 30 dias, entendeu? Até o 7º dia é o período mais arriscado do surgimento das fístulas abdominais. Tá? Outra pergunta bastante relevante aqui, ó. Vai embora no mesmo dia ou precisa de um dia de internação? Olha, a nossa equipe ela tem como padrão liberar o paciente depois de um dia de internação. Então, com isso a gente consegue monitorar se ele está conseguindo fazer a dieta direitinho, se ele está conseguindo receber a dieta, se está passando, se ele está conseguindo adequadamente receber essa dieta sem problema, né?
e também a gente avalia se o paciente tem algum risco de sangramento, se ele tem algum sinal de sangramento. Importante, alguns pacientes que operaram vão poder dizer até aqui, tá? Então, às vezes acontece, alguns dias depois da cirurgia, de o paciente evacuar e vir com um pouco de sangue e até com alguns grampos. Isso acontece e não é nada assustador se for pequena quantidade. Se for com uma quantidade maior, então não, aí a gente realmente tem que entrar em contato com a equipe médica, porque lembrar que o sangramento no pós-operatório da cirurgia tanto pode acontecer para dentro da alça do intestino, como pode acontecer para dentro da barriga. Então, a gente tem que sempre prestar atenção nessas coisas aí. Mas é para esse monitoramento, para saber se está tudo bem, se o paciente conseguiu aceitar bem a dieta, que a nossa equipe prefere que o paciente vá de alta no primeiro pós-operatório. Também não gosto que fique muito tempo internado no hospital. Mais tempo internado no hospital significa andar menos, entendeu? Ficar mais tempo deitado na cama, ficar com um acesso, com uma veia no braço por mais tempo, e isso dá margem também a gente acabar fazendo trombose, entendeu? Na veia do braço, não aquela trombose que eu falei da perna, mas uma que a gente chama de tromboflebite na veia do braço. Então, e lógico que no hospital a gente tem mais chance de estar em contato com outros pacientes que tenham outros quadros de infecção. Então a gente um dia é o tempo seguro, às vezes se precisa um dia a mais por alguma insegurança, por alguma complicação, de repente não conseguiu aceitar a dieta direito, ou de repente teve alguma dificuldade, um dia a mais, mas a gente sempre que procura ter a segurança das primeiras 24 horas antes de liberar o doente. Não sei, se não conheço nenhuma equipe que libere o paciente no mesmo dia, mas geralmente é preciso pelo menos um dia de internação. Uma pergunta que fizeram aqui agora, olha, quanto tempo fica afastado depois da cirurgia? Bom, vai ser muito dependente do tipo de atividade que você exerce profissionalmente, tá? Então, pessoas que não têm necessidade de muito esforço físico, ou que não têm um deslocamento, agora em época de pandemia, muita gente começou a fazer o trabalho de casa, né, o home office, né? Então esses pacientes, eles realmente nem pedem muito afastamento, porque eles conseguem fazer as suas atividades mesmo de casa. A média do que a gente costuma afastar do trabalho é em torno de 15 dias. E a absoluta maioria dos pacientes tem condição de voltar a trabalhar com esse intervalo de tempo. Agora, tem algumas atividades profissionais que o paciente acaba tendo que fazer algum tipo de esforço físico maior no pós-operatório. Então, para esses pacientes, a gente recomenda um afastamento maior, que não tanto por risco de complicações na cirurgia, mas lembrar que o paciente muitas vezes pesa 120, 130 quilos e vai estar recebendo uma dieta de 700, 800 calorias nos primeiros 15 dias. E aí o que acaba acontecendo é que ele sente naturalmente uma disposição, uma sensação de fraqueza, que é o teu organismo se ressentindo da diminuição da dieta. O corpo ainda é grande, ele vai perder peso muito rapidamente, mas ele ainda é grande. Tá? Então é por isso que em alguns casos, a gente recomenda uma recuperação maior. Mas a absoluta maioria dos pacientes consegue voltar a trabalhar em até 15 dias. Alguns com menos. Tá? Eu vou anotar algumas perguntas que estão sendo feitas aqui, porque eles vão sumir da tela rapidinho. Entendeu? Então, para que a gente não tenha problema, tá? E eu consegui responder ainda hoje, tá bom? Vamos lá, para a próxima pergunta. Devo fazer dieta líquida antes da cirurgia? Então, é assim, ó, é importante a gente fazer a dieta líquida 3 dias antes da cirurgia. E geralmente a gente recomenda que o paciente faça a dieta líquida 3 dias antes da cirurgia, porque é claro, tudo que eu comer de mais pesado vai demorar para poder passar pelo processo de digestão e vai estar ali no tubo digestivo. Então a gente vai abrir para costurar esse tubo digestivo. Quanto menos distensão e quanto menos conteúdo de alimento tiver, melhor. A gente recomenda até mais, se a gente, quando começa a fazer a preparação para a cirurgia, se o paciente consegue perder algum peso antes, é extremamente interessante, porque quando a gente perde peso, a gente diminui 2 coisas. Primeiro, as gorduras que estão no entorno das vísceras abdominais, e isso, claro, torna a cirurgia
mais fácil de fazer, diminui a tensão dos tecidos que serão costurados durante a cirurgia. E além disso, quem faz cirurgia bariátrica sabe que se tem um negócio que é chato, entendeu, durante a cirurgia, é quando o fígado é muito grande. Aí, ó, o doutor Emílio Hugo, meu colega de cirurgia, entrando aí na live para prestigiar. Valeu, Emílio. Amanhã estamos juntos de novo no centro cirúrgico. Entendeu? Um abraço por estar aí compartilhando com a gente aí essa live. Então, a gente recomenda que perca algum peso. Se você chegou para a preparação da cirurgia, tem a previsão de que em 2 ou 3 meses eu vou para o centro cirúrgico, então, se eu conseguir perder algum peso, isso facilita, diminui o tamanho do fígado e, além disso, a gente tem a diminuição do volume das vísceras abdominais, o que torna a cirurgia mais fácil de ser realizada e isso acaba fazendo com que fique mais seguro a realização da cirurgia. Tá? Tem uma pergunta técnica que eu vou responder pessoalmente, tá aí, peso, deu o peso e a altura aqui, tá perguntando se precisa perder peso, é isso que eu já acabei de falar, sim, é interessante perder peso, torna a cirurgia mais tranquila, melhora também, outra coisa que melhora quando a gente perde peso antes da cirurgia, a gordura no tórax, no abdômen, ela dificulta o movimento respiratório. Então, a gente consegue, com isso, melhorar também o parâmetro ventilatório durante o ato cirúrgico e também durante a recuperação. E isso é extremamente importante, é extremamente desejável, né? A cirurgia. Tá? Então, é importante sim perder peso. O quanto você conseguir, a gente sabe que não é fácil, tem alguns pacientes que têm muita dificuldade, já por isso vou fazer a cirurgia bariátrica. Então, mas a nutricionista, então, a nossa querida Dai também pode te ajudar com relação a isso, a fazer uma dieta em que a gente consiga realmente perder peso. O que não pode acontecer é você querer fazer uma despedida de solteiro da comida, né? Pô, já que eu vou operar, então eu vou comer bastante, porque depois eu não vou conseguir comer. Bom, na verdade você não vai conseguir comer, mas também não vai ter fome, entendeu? Então a gente precisa lembrar que um pedaço daquela comida gostosa que a gente come, o resto todo vai ter o mesmo gosto. Então é uma das coisas que a gente vai aprender com a cirurgia bariátrica, né? Que a gente não vai sentir fome, portanto não vai haver necessidade de comer em excesso. E eu costumo dizer na primeira consulta, olha, o tratamento ele começa hoje e não no dia da cirurgia. Quando a gente faz a primeira consulta, tria, chega à conclusão de que precisa da cirurgia bariátrica, então naquele momento a gente já começa a entrar no clima, já fazer as coisas que são necessárias para perder o peso, para poder ficar seguro e tranquilo com relação à cirurgia. Aqui uma pergunta que é mais adequado para nutricionista, mas eu vou tentar responder. Tá? Então, a Karen já desistiu, né, Karen, da despedida da gordice, né? Mas vamos tentar aí, né? Tá? Então, na verdade, a pergunta é por que a dieta líquida varia tanto entre as nutricionistas de 15, 30, 45 dias? Bom, na verdade, depende de alguns fatores, mas a experiência da equipe, entendeu? A experiência da nutricionista com a equipe que trabalha, então por isso que a gente sempre dá preferência para que passe com os nutricionistas da nossa equipe, porque eles estão acostumados com o nosso trabalho, sabem da maneira como a gente, tamanho que a gente deixa as nossas anastomoses e sabe das nossas condutas e aí cada equipe vai trabalhar de acordo com a sua experiência pessoal, de acordo com o treinamento que o cirurgião teve ao realizar a cirurgia bariátrica, e isso eventualmente pode fazer com que haja uma variação grande, né? Mas em geral a gente aqui não passa de 15 dias de dieta líquida não, e a maior parte dos pacientes tolera muito bem os 15 dias de cirurgia bariátrica. Tem uma pergunta bastante interessante e rara, porque é pouco provável que alguém a fizesse aqui, mas é uma pergunta bastante interessante. Pessoas com difícil acesso venoso, aquelas pessoas que não têm veia, que quando vai para tomar uma medicação no pronto-socorro, é um sacrifício, tem que furar toda hora porque não consegue encontrar essa veia e ela está perguntando se isso é um problema. No caso da cirurgia, se sofre mais no pós-operatório.
Bom, hoje a gente tem bastante tecnologia para lidar com esse tipo de paciente. Então, em primeiro lugar, a experiência de um técnico em anestesia no centro cirúrgico é enorme. Praticamente ele só faz isso todos os dias e diversas vezes ao dia e lida com muitos pacientes com dificuldade de acesso venoso, né, de pegar a veia, né? E então, quando eventualmente ele já percebe que existe essa dificuldade de acesso, hoje em dia, dentro dos hospitais e dos centros cirúrgicos, é possível que fazer pegar essa veia com auxílio de um aparelho de ultrassom. Tá? Então, o cara faz um ultrassom na hora lá e consegue, quando é muito difícil realmente, ele consegue, o próprio anestesista consegue fazer essa punção guiada por um equipamento de ultrassom que já fica no centro cirúrgico para essas situações de dificuldade de acesso. Entendeu? Então, não costuma ser um grande problema por duas razões, porque a equipe é muito experiente nesse tipo de acesso, entendeu? E porque também, mesmo com a experiência, quando é ainda assim difícil, a gente tem o suporte tecnológico para poder conseguir funcionar esse acesso com mais tranquilidade e geralmente ele só é feito dentro do centro cirúrgico mesmo, tá? Então, no quarto, antes de descer para o centro cirúrgico, você não vai estar com nenhuma veia, com nada no braço, isso vai ser feito simplesmente quando você já estiver anestesiado. Eu tô sendo avisado pela minha equipe aqui que eu tenho 15 minutos antes que o Instagram me corte, então eu vou tentar ser mais breve nas respostas para conseguir atender todo mundo, tá? Uma pergunta que já foi feita e já foi respondida, que até quanto tempo depois da cirurgia pode acontecer a fístula. Então, normalmente o mais comum é até o 7º dia de pós-operatório. Depois disso é extremamente incomum de acontecer. O risco, no caso da cirurgia de sleeve, é um pouco maior, então pode durar até o 30º dia. O tempo é maior, o risco é igual para as duas, mas o tempo de aparecimento da fístula é um pouco maior no sleeve, mas em torno de 7 dias. Tá? Quanto tempo devo levar para me recuperar? Então, vamos lá, conforme eu disse anteriormente, para a questão de trabalho, vai depender muito da atividade, mas em geral a maior parte das pessoas se recuperam em até 15 dias. E agora, como grande parte das pessoas estão em home office, muitos nem precisam do afastamento, conseguem aí 3, 4 dias, que são os dias mais complicados, que você vai estar se adaptando à dieta, vai estar realmente ainda com um pouco de dor e desconforto por causa dos gases. Então, mais ou menos esse período aí. Um abraço para a Luíse Marie, que é psicóloga e filha de uma grande paciente minha, que aliás faz aniversário hoje. Um beijão para sua mãe, tá? Para Dona Isolde, tá? Vi que você entrou aí agora, vou acenar para você aqui também, tá? Então, basicamente é isso. Com relação à faixa média de peso que a gente deve perder no primeiro mês da cirurgia. Olha, isso é muito variável de acordo com a técnica de cirurgia, de acordo com a idade do paciente, de acordo com o sexo da paciente, entendeu? Então, existe muita variação. Então, quando a gente coloca uma média, a gente está colocando um pelo outro. Então, eu não gostaria que quem operou e realmente não perdeu essa média, que ficasse preocupado com isso, porque vai perder peso, é muito raro que você não perca peso com a cirurgia bariátrica. Mas, geralmente, essa perda de peso no primeiro mês, ela vai de 8% a 12% do peso, né? Então, de 8% a 12% é bastante significativo. Então, já se nota muita diferença. Então, os pacientes, quando retornam no pós-operatório, você já observa que eles já estão com o rosto mais fino, e as medidas também elas vão estar bem menores. Às vezes até a proporção das medidas é ainda menor do que o que a pessoa percebe quando vai para a balança. Então, em torno de 8% a 12% é o tanto que a gente consegue emagrecer no primeiro mês da cirurgia. O emagrecimento ele vai ser acelerado assim até o 3º mês. Tá? Então, é muito importante que até o 3º mês a gente inicie rapidamente com atividade física por volta do 25º ao 30º dia,
porque a gente quer perder gordura, eu não quero perder músculo. Então, se eu perco peso de maneira muito acentuada, corre o risco de a gente perder muito músculo. Quem perde músculo perde metabolismo, tem chance maior de ganhar peso novamente depois da cirurgia. Então, minha recomendação é atividade física e aproveitar para esse ganho bastante forte que existe até o terceiro mês. Eu costumo brincar que no terceiro mês eu já praticamente não reconheço os pacientes quando retornam pós-operatório, tamanha a diferença que isso acaba gerando, né? Vamos lá, mais uma pergunta das que foram feitas previamente. Se fica alguma cicatriz? Bom, toda cirurgia abdominal que é feita com corte, fica a cicatriz do corte, mas eu entendo que na cirurgia bariátrica, pela maneira como a gente está habituado a lidar e também pelo fato da pressão do abdômen diminuir bastante, porque vai perder peso, a tendência é que a cicatriz ela fique praticamente imperceptível com o passar do tempo. Primeiro porque a gente não costura normalmente, a gente costuma utilizar uma cola chamada Dermabond, também é protocolo na nossa equipe, todos os pacientes saem no pós-operatório com essa cola por sobre a cicatriz, você não enxerga a linha de sutura ali, então é como se eu ficasse um risco. Claro, prometer que não existe cicatriz nenhuma não existe, mas eu posso dizer que é imperceptível e que os ganhos que você vai ter com relação a isso, com relação à questão estética, a diminuição do volume abdominal e tudo, suplantam em muito as pequenas cicatrizes que a gente vai ter com relação à cirurgia. A gente vai ter três cortes que tem em torno de 1 centímetro e outros 2 cortes que tem meio centímetro. Os de meio centímetro praticamente nem aparecem e os de 1 centímetro eles são suturados com uma sutura de cirurgia plástica e são colados por cima de modo que o ponto não fica aparente. Portanto, a cicatriz ela é bem pequena mesmo. E aí as pessoas que já operaram aí, que estão fazendo parte, estão acompanhando a live, podem inclusive testemunhar que é realmente imperceptível. É uma queixa rara, é muito incomum as pessoas reclamarem da cicatriz nesse tipo de cirurgia feita por videolaparoscopia. Tá, a outra pergunta é importante e relevante e eu vou explicar aqui, porque realmente não existe um consenso em todas as equipes, tá? Cada equipe, de acordo com vai agir de acordo com a sua experiência pessoal. No pós-operatório, nós saímos com um dreno. Bom, em primeiro lugar, qual que é a função do dreno? A função do dreno é vigiar se alguma coisa não saiu bem, se eu tenho sangramento ou se eu tenho fístula, por exemplo. Então, quando eu tenho um dreno na cavidade abdominal, quase sempre eu consigo fazer o diagnóstico mais precoce de alguma complicação que venha acontecer, tanto do ponto de vista de sangramento como de fístula. A nossa equipe ela não tem por hábito, porque a incidência é muito pequena das complicações e os locais onde a gente trabalha tem recursos muito bons para diagnóstico de fístula, de modo que a gente considera que não vale a pena, entendeu? Colocar dreno sistematicamente em todos os doentes. Mas algumas situações em que houve algo de diferente na cirurgia, em que a gente ficou com alguma dúvida, entendeu? Da possibilidade de alguma complicação acontecer, então a gente deixa, tá? O dreno, entendeu? De maneira profilática. Por exemplo, eu fui lá fazer a cirurgia, a gente passa muito próximo ao baço, então às vezes pode sangrar dali, e a gente conseguiu controlar o sangramento no pós-operatório, por segurança posso deixar um dreno para vigiar. Nessas situações ele fica por 24 horas. Tá? Então, em outras situações, por exemplo, fez a costura, fez o teste do azul de metileno e apareceu, molhou a gazezinha de azul. Então, a gente vai lá, corrige e refaz o teste. Nessas situações, por segurança, também a gente prefere deixar o dreno. Mas eu diria que é realmente muito baixa o volume de pacientes que a gente acaba deixando o dreno, e somente nessas situações, quando existe um risco de alguma complicação maior do que nas cirurgias que normalmente a gente faz. Então não é para a nossa equipe não é padrão, mas não está errado deixar o dreno. Vai da experiência e do recurso que cada equipe tem, dependendo de onde opera. Se operar aqui no Vitória,
Por exemplo, chegou aqui no Vitória, a equipe do hospital está muito habituada a lidar com pacientes de bariátrica, porque grande parte das equipes de cirurgia bariátrica operam nesse hospital, então eles já conhecem o protocolo, rapidamente já fazem a tomografia com os protocolos adequados para identificar as complicações. Como eu tenho acesso a essas coisas dos hospitais que eu opero, eu prefiro não deixar o dreno, mas não está errado. Quem operou com outra equipe e ficou com o dreno não tem que ficar preocupado com isso, porque isso vai da conduta e da experiência de cada equipe que realiza a cirurgia. A gente não deixa simplesmente de rotina. Eu tenho aí mais 5 minutinhos, eu vou tentar responder outras perguntas que foram feitas no decorrer da live, tá? Então, estão perguntando aqui, pode haver melhora na ansiedade e depressão com a bariátrica? Pode sim, tá? Da ansiedade é difícil, porque já é uma característica. A gente costuma falar, olha, o obeso ele já é por natureza ansioso. Eu falo, às vezes ele demorou 15 anos para decidir por fazer a cirurgia bariátrica, mas quando ele decidiu, aí ele quer a cirurgia para ontem. Se tiver em jejum, se puder ser feito hoje. Então é uma característica realmente. E isso, claro, não está diretamente relacionado, entendeu, com a cirurgia, entendeu? Pode ser que seja uma característica da pessoa. Com relação aos quadros de depressão, sim, é bastante comum que a gente, principalmente quando a depressão está ligada à questão da autoimagem. Então a pessoa vai ao espelho ou vê na foto e ela não gosta realmente do que ela está vendo. E isso acaba dificultando o convívio social, entendeu? Às vezes sofre bullying em todos os lugares. Então, é claro que quando a gente melhorando a autoestima, a gente gostando mais da gente mesmo, se a depressão tiver alguma relação com isso, é claro que ela vai melhorar sim. É uma coisa que a gente observa com muita frequência que isso aconteça. Contraindicações da cirurgia bariátrica. Bom, a absoluta a gente não tem, depende assim da situação cardiológica. Se o paciente tiver um risco cardiológico muito elevado, aí vai depender, a gente vai fazer aí avaliar o risco e benefício. Então, falar diabetes contraindica, na verdade diabetes indica a cirurgia. A hipertensão arterial indica a cirurgia, porque na verdade essas coisas melhoram depois que a gente opera. Então, pacientes acima de 70 anos não é uma contraindicação, mas a gente avalia com muita parcimônia, né, para indicar cirurgia nesses pacientes. Pacientes abaixo de 18 anos, para que se realize a cirurgia, não é proibido nem é contraindicado, mas o fato é que a gente precisa realmente de um aval do pediatra, de quem está acompanhando, e uma liberação por isso. Gente, em cima da hora, daqui a pouco a gente vai acabar caindo a conexão se eu não encerrar, então eu queria aproveitar esses últimos minutos aí, mandar um grande abraço para quem me acompanhou hoje aqui, que a gente comece esse ano muito melhor do que a gente terminou o ano passado, que a gente realmente consiga que essa vacina chegue ao maior número de pessoas, que a gente consiga retomar a nossa vida normal, que a gente consiga retomar o contato com nossos familiares, com nossos amigos, e realmente muita felicidade para esse ano que chega aí. Tá? Então eu vou deixar um grande beijo para vocês e a gente se encontra aí, ou aqui no consultório, para os que são clientes aí da gente estão aí, ou na próxima live, ele por volta do dia 20 do próximo mês. Grande abraço!